Meus irmãos, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos para esse nosso momento de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Gostaria de usar como saudação na manhã de hoje uma palavra que nós encontramos no Salmo 133, onde o salmista, já lá no Antigo Testamento, há muitos e muitos anos atrás, ele chegava a uma conclusão, e a conclusão que ele chegava era desse Salmo 133, quando ele diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a sua bênção da vida para sempre. Essas duas comparações, a unção do sacerdote Arão e o orvalho no Hermon, são duas coisas que para nós não fazem talvez o menor sentido. São coisas muito próprias daquela região e daquele tempo. Mas quem sabe na manhã de hoje você pode perceber e dizer assim: olha, para você, quais são as duas melhores coisas? As duas melhores coisas que você pode usufruir em vida? E a partir dessa pergunta, quando você responde essa pergunta, é aquilo que o salmista quer nos ensinar. Ele diz: quando os irmãos convivem em união, é algo muito parecido com essas duas coisas que nós achamos maravilhosas, que nós achamos bom demais. Por isso o nosso encontro na manhã de hoje, ele tem esse sentido de ser algo bom demais. É bom quando os irmãos convivem em união. Obviamente, o que se fala no Salmo 133 é de um contexto onde eles são irmanados, eles se tornam irmãos por conta da aliança que Deus havia feito com Abraão. Nós somos irmãos a partir de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que nos convida para que a gente venha para a sua presença. Eu quero, a partir dessa palavra, ter um momento de oração com cada um de vocês. Eu quero convidar para que você, do seu banco, quem nos acompanha de casa, da sua casa, feche os seus olhos para que a gente tenha esse momento de oração na presença de Deus. E que a gente perceba e traga à nossa memória, quem sabe, essas duas coisas que são muito boas para nós, que são coisas maravilhosas para nós. E perceber que a comunhão com outras pessoas que creem no mesmo Deus, que são irmanadas a partir de Jesus Cristo, é algo muito bom. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti em oração, reunidos em culto, com a certeza de que o Senhor está presente entre nós, na certeza de que o Senhor nos guarda, que o Senhor dirige os nossos passos e de que o melhor o Senhor quer também para cada um de nós. Como é bom, ó Deus, e como é agradável quando nós nos unimos diante da Tua presença. Como é bom e como é agradável quando nós nos colocamos diante de Ti, na certeza de que o Senhor se faz presente conosco, juntamente com outros irmãos na fé. Que esse encontro, ó Deus, seja bom e agradável, não por nós, mas porque aqui o Senhor se faz presente. Por isso, ó Deus, assim como o Salmo nos dirige, nos mostra, nos diz, nos ensina, aonde isso acontece, ali está a Tua bênção. Que nós possamos usufruir da Tua bênção na manhã de hoje. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta manhã, nós poderíamos estar reunidos em nome da nossa própria comunidade ou em nome de alguém que está aqui, mas nós estamos reunidos na manhã de hoje em nome daquele que é muito maior do que todos nós, ou do que qualquer outra coisa criada. Nós estamos reunidos na manhã de hoje em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que em Jesus Cristo nos chama do jeito que nós estamos, mas que em Jesus Cristo nos mostra o seu amor tão grande, que Ele também não quer que a gente continue da mesma forma com que nós estamos. Assim Ele quer moldar as nossas vidas. Quero convidar para nós cantarmos a primeira canção, que é um convite para nós adorarmos ao Senhor. E eu quero convidar você para cantar junto com a gente.
Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem. Queremos continuar louvando o nome do nosso Deus com uma outra canção, também bem conhecida em nós, que nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma palavra que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, uma palavra muito especial para nós, que diante, quem sabe, dos nossos medos, das nossas angústias, daquilo que a gente passa ao longo da nossa vida, a gente possa achar e cair na tentação de que, quem sabe, essas coisas podem nos afastar do amor de Deus. E justamente essa canção nos lembra desse versículo bíblico que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. E o refrão da canção diz que esse amor de Deus, ele é tão profundo. E eu quero convidar aí para nós cantarmos, enquanto igreja também, a próxima canção.
dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Meus irmãos, nós temos também na manhã de hoje alguns avisos por parte da nossa comunidade. Então, lembrando que a oferta do culto de hoje é destinada ao Fundo de Implementação de Capelanias de Saúde, uma oferta nacional arrecadada em toda a ISLB. Então, essa é a destinação da oferta do culto de hoje. A oferta do último culto somou a importância de R$ 277. Lembrando que as ofertas, então, nós não passamos pelo banco, né, por conta aí desse período que nós estamos passando, mas você pode depositar, então, elas lá atrás, né, na caixinha de oferta que está lá. Dos dias 22 a 25, então, essa semana, acontecem também as matrículas para o ensino confirmatório. Quem é que deve fazer as matrículas? Nascidos em 2009, ou seja, aqueles que fazem 12 anos em 2021, e também as outras duas turmas do ano passado, tá? Então, lembrar de trazer certidão de nascimento, certidão de batismo, e também os pais precisam estar em dia com suas obrigações enquanto membros da comunidade. A reunião com os pais dos confirmandos será nessa sexta-feira, se não me engano, dia 25 é sexta, né? Quinta-feira, tá bom então. Então é dia 25, reunião com os pais. 19 horas e 30 minutos aqui na igreja, é isso? A gente tem usado assim os grupos que estão retornando, a gente tem usado a igreja, porque é um ambiente amplo
e também a gente pode deixar ele bem ventilado aí, né? Consegue se sentar aí com bastante distanciamento, tá certo? Lembrando também, semana que vem, nós teremos o nosso encontrão nacional online e o culto, né, do próximo domingo, então dia 28, a gente vai fazer essa transmissão do culto, do encontrão, né, o fechamento desse culto aqui, né? Então a gente tem estrutura para isso também, e a gente vai fazer então no domingo que vem o encerramento do nosso culto junto com o encontrão nacional, tá? Então a gente vai transmitir ele aqui. Sinta-se à vontade se você quiser estar conosco também. Então é isso, são esses os avisos para a manhã de hoje, e eu quero convidar para a gente cantar duas próximas canções antes da pregação da manhã de hoje. Mas antes, tem uma canção bem antiga que a gente já conhece ela bem, que nos lembra do porquê nós nos reunimos como igreja cristã aos domingos. Porque nós lembramos, ao fazer isso, ao praticar esse gesto, nós lembramos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e vivo está. E esse é o grande motivo da nossa alegria, do nosso encontro, da nossa reunião aos domingos. Então nós queremos cantar essa próxima canção. Cante com a gente, louve ao nome de Deus, mas acima de tudo, deixe-se inspirar pela ressurreição de Jesus Cristo, para que você também possa buscar essa vida que Ele assim quer dar a cada um de nós. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que o futuro está em suas mãos e viverei. Jesus venceu, Deus enviou seu Filho ao mundo para amar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e junto com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que o futuro está em suas mãos e viverei. Jesus venceu. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na
Jesus que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que o futuro está em suas mãos e viverei. Jesus venceu. E ainda antes da pregação na manhã de hoje, quero convidar para que você faça essa oração, cantando ela, baseada numa palavra que nós encontramos lá em Apocalipse, onde Jesus se dirige a uma igreja que estava em Éfeso e diz: eu vejo o esforço de vocês, eu vejo quão missionário vocês são, e eu percebo uma coisa: vocês se afastaram do primeiro amor. Vocês se afastaram do amor que Deus deu para vocês e buscaram outros caminhos. Portanto, olhe para trás, perceba onde você caiu e retorne ao primeiro amor. Essa canção, ela fala desse retorno ao primeiro amor. Nós queremos orar cantando. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Acenda a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor.
Pregar de máscara vai ficar difícil. Bom dia, meus irmãos. Vamos fechar os olhos e pedir para que Deus também abra o nosso coração e os nossos ouvidos para esse momento de pregação. Obrigada, querido Deus, pela Tua presença aqui. Obrigada porque nós podemos também assim Te louvar e no momento de louvor também é um momento de oração, assim como nós cantamos nesta música, vem transformar o nosso ser, vem renovar o nosso primeiro amor, ou seja, vem alimentar a nossa salvação, dia após dia, para que nós não perdamos o foco real em Ti. Abra o nosso ouvido e o nosso coração, para que a Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, e discernimento para as nossas escolhas, faça toda a diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vocês estão vendo que hoje está um pouco diferente aqui, né? Hoje é um culto especial no sentido de que nós temos 2 acontecimentos que quase não acontecem ao mesmo tempo. E não num domingo de culto, né, onde a comunidade toda está presente. Então, hoje nós temos também, além do nosso culto, temos uma bênção matrimonial, um casamento, e logo após um batismo de uma família que depois o Israel vai comentar um pouco, provavelmente, né, mas de uma família que encontrou aqui na nossa comunidade um espaço importante e especial para eles. E a gente percebe que uma família que vem de fora, uma família que vem de longe e de repente encontra numa comunidade de fé uma grande família, né? Pessoas que se preocupam, pessoas que se importam quando você não tem a sua família de sangue por perto. Geralmente sabe o que significa isso quem não tem a família de sangue por perto. E nós realmente sabemos isso muito bem. Aonde Deus vai levando a gente, né, para vários lugares, Ele sempre coloca pessoas para cuidarem e para caminharem com a gente. Então, a igreja também é um espaço dessa família estendida. Então, por isso está tudo arrumado e a gente também está mais arrumado hoje do que o normal, né? Queridos, nós queremos continuar conversando na manhã de hoje sobre o tema aí da nossa série, exercite-se, experimente uma nova vida. E a palavra exercício, ela tem mais a ver, para dentro do tema que nós estamos trabalhando, com disciplina, com você tirar tempo, com prioridades, com dedicação. E a gente não gosta muito da palavra disciplina. Tanto as crianças, quanto nós que somos adultos, né? Mas sim, para que a gente tenha um caráter parecido com o de Jesus Cristo, é necessário nós exercitarmos a nossa fé. E para isso a gente já vem conversando já há alguns domingos, durante o estudo bíblico, sobre o exercício, né? Sobre essa intimidade com Deus. Quais são os passos que nós temos que dar em direção a Deus depois que Ele já veio na nossa direção? Quero lembrar vocês que a nossa salvação não é garantida pelo nosso esforço, certo? A nossa salvação, ela é dada por graça e é recebida pela fé. Por graça que não depende de nós também, depende de Jesus, porque foi Ele que pagou o preço para esse relacionamento novo com Deus. Mas nós queremos exercitar a nossa fé em Cristo por gratidão e porque queremos usufruir também desse relacionamento que nos limpa e nos motiva para sermos diferentes. Então, sim, é por isso que nós exercitamos a nossa comunhão, a nossa oração, a nossa relação com esse Deus e com os outros. E hoje
nós queremos falar sobre algo que nós não podemos negociar, que é o exercício da leitura e da meditação da palavra de Deus. É tão óbvio isso, e por que nós precisamos falar de novo sobre isso? Porque nós percebemos, sim, que os cristãos que dizem ter um Deus não conhecem esse Deus, não sabem como Ele se relaciona, não conseguem colocar em prática os valores de fé que recebem. E por que a gente faz isso? Porque nós não estudamos a palavra, nós não nos exercitamos como deveríamos nos exercitar, A gente acha que é mágico abrir a Bíblia no Salmo 90, e aí a gente vê no comércio muito isso, O pessoal abre a Bíblia lá na loja e deixa aberta no Salmo 90, que é um salmo propriamente dito de proteção, como se a Bíblia fosse um amuleto mágico, que simplesmente o fato de eu deixá-la aberta, aquelas palavras vão fazer alguma diferença, mas isso é errado. A Bíblia não é um amuleto, ela não deve servir para nós como algo de superstição, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, e Ele fala comigo, e Ele fala com você, ao passo em que você deseja ouvi-lo. E como nós vamos ouvir então esse Deus falando? Lendo o que Ele deixou escrito para nós. Tudo isso que eu falei não é nada de novidade, mas diz o ditado que todas as coisas importantes e essenciais na nossa vida precisam ser repetidas várias vezes, para que a gente não esqueça, Então, por que a Bíblia é o alimento para a nossa alma? Só quero lembrar, tem Salmo 119, se você chegar em casa, você vai ver que ele de primazia fala sobre a importância da leitura e das palavras de Deus para nos direcionar. Mas eu quero lembrar vocês de uma palavra que saiu da boca de Jesus para o inimigo dele. Depois que ele é batizado, ele é levado para o deserto e ali ele fica 40 dias, aonde ele é tentado, porque ele tinha de iniciar o ministério dele. E ali o diabo começa a dialogar com ele. E ele já estava sem comer, sem beber. E aí o diabo então começa a tentação e colocar dúvidas em relação ao seu pai, em relação ao seu ministério, em relação à sua missão, em relação à sua pessoa. E aí Jesus olha numa das partes da tentação, ele olha para o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem. Porque o diabo diz: olha, tu está com fome? Nossa, pede aí, os anjos vão vir e vão dar de comer para você. Se ele quisesse, ele poderia pedir mesmo, Mas ele olha para o diabo e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede, que vem da boca de Deus. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós estamos nos alimentando de outras palavras. Isso também é bem lógico. Então, se nós não estamos nos atendo àquilo que Deus quer e deseja nos ensinar a partir da sua palavra, nós estamos buscando conhecimento e direção para a nossa vida em outros lugares, em outras fontes. E aí, quem sabe você precisa fazer esse exercício hoje e dizer: aonde eu me oriento? Tem muitas pessoas que ainda no século em que a gente vive se orientam naquelas revistas de horóscopo, Já viu isso, E eu vou dizer, tem muitos cristãos, ou melhor, que se dizem cristãos, que não conseguem passar o ano na virada sem dar uma espirradinha que seja
no seu horóscopo. Ah, que mal vai fazer? Queridos, há uma sede gigantesca no ser humano por uma vida com sentido. E essa sede, ela pode ser saciada quando a gente encontrar uma fonte de água viva. E Jesus diz: eu sou a fonte de água. Eu sou essa fonte que quero matar a tua sede. E Ele também diz que quer matar a nossa fome, nos saciar, nos satisfazer. E tudo que nós precisamos para nos satisfazer está na Bíblia. Tudo está ali, porque ela é a revelação máxima de Deus. Ali constam as palavras que nos direcionam ao Salvador. E não existe outro lugar, é ali. Quem sabe o seu momento de ler a Bíblia seja logo quando o dia nasce. Eu sei que muitos têm esse costume aqui, né, de levantar cedo, às vezes até antes de trabalhar, né, e tirar o leite ou tratar os bichos. Muitos sentam e fazem um chimarrãozinho e aí pegam o devocional e tiram esse tempo para ler o que o devocional fala e o texto sugerido ali no devocional. Mas eu quero dizer para vocês que esse devocional, ele também é palavra interpretada da Bíblia. E Deus usou pessoas para interpretar o que a Bíblia disse e escrever naquele devocional. E que bom que pessoas fazem isso. Que bom que pessoas sentam e tentam trazer as palavras da Bíblia para o nosso dia a dia. E aí a gente pode ler e tentar entender um pouco melhor, porque eu sei que existem passagens um pouco difíceis se a gente não tem o costume de ler e estudar um pouquinho mais. Mas outras pessoas fizeram o trabalho por você. Pense comigo, será que o Espírito Santo de Deus não é poderoso o suficiente para soprar no seu momento com Deus lá na sua casa? Eu creio que Ele é, sim. Porque Deus sabe das suas necessidades. E quando você se coloca na presença dEle, em espírito de oração, Ele fala com você. Assim como Ele fala comigo. E eu não estou dizendo que não é importante a gente ter um devocional. Eu mesma também uso alguns devocionais. Mas chega um momento na vida de fé que nós queremos sim um lugar mais íntimo com esse nosso Deus. E você, como filho e filha de Deus, pode criar esse momento com o seu Pai. E não ficar só dependendo de palavras de outras pessoas que também interpretaram a palavra de Deus por você. Eu gosto de pegar uma xícara de café e aí ir para um lugar silencioso. E vou dizer que isso tem sido um desafio ultimamente, porque com 2 crianças dentro de casa, é difícil a gente encontrar um lugar que seja silencioso 100%. E quem tem filho pequeno sabe que privacidade é algo que custa alguns anos para a gente ter de novo. Mas a gente precisa buscar esses momentos. Porque também cada fase exige algo diferente da nossa vida. Mas a gente não deve deixar de se alimentar. Então eu gosto de sentar quieta num lugar, nem que para isso eu preciso fechar a porta e chavear. E aí eu digo agora, mamãe vai ter um momento dela com Deus. Porque eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer. E eu prefiro usar um bloco de papel, um caderno, para ir anotando aquilo que o texto bíblico vai me falando.
Não sei qual é o seu hábito de meditar com a palavra de Deus. Mas para mim, eu gosto de ter um cafezinho e gosto de ler o texto e ir anotando. Senhor, é isso que o texto está me dizendo. Senhor, eu preciso fazer isso. Esse texto me direciona para isso ou ele quer me corrigir? Ou ele está dizendo, vá devagar. Nesses momentos também eu confesso os meus pecados para Deus. Eu coloco pessoas que eu sei que provavelmente pisei na bola, e aí eu quero que Deus também me dirija em relação a elas. Ali eu também coloco as minhas mágoas. Nesse momento eu coloco as minhas lágrimas diante de Deus. Porque também nos momentos de lágrimas Ele nos ensina, e a palavra dEle nos consola e nos encoraja. Ali eu também compartilho as minhas preocupações, eu coloco o nome de pessoas, e eu também compartilho as minhas alegrias com esse meu Pai. E por que eu prezo tanto por esse momento com a palavra de Deus? Porque eu sei que o texto bíblico é vivo, e ele fala com a gente. Porque eu sei que o Senhor Jesus está ali. Porque a palavra dele, escrita na Bíblia, me lembra de que o Espírito Santo é o poder de Deus e de Cristo no meio do seu povo. Então eu sei que o texto é verdadeiro e que o texto fala comigo. E se ele fala comigo, ele também fala com vocês. E por que eu sei que essas palavras são dele? Quero que você abra, se você trouxe a sua Bíblia, senão também vai ser projetado o versículo aqui, tá? Eu sei que é um pouquinho ruim de ver de manhã cedo, mas eu poderia pegar vários textos da Bíblia para falar que as palavras da Bíblia são verdadeiras e são do próprio Deus para nós. Mas esse texto, que está lá na carta que o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17. Eu escolhi esse texto porque esse texto nos lembra das coisas essenciais da palavra de Deus, que nós não podemos esquecer, desculpe. Ali diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele escreve para o Timóteo, o jovem Timóteo. E ele escreve porque o Timóteo estava ali e pastoreava a comunidade. E aí ele quer que o Timóteo não esqueça. Porque um pouquinho antes, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, vai chegar a hora em que as pessoas não vão querer mais ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser um barulho tão alto na cabeça delas, que elas não vão suportar, porque os seus pecados estão tomando conta delas. Você pode olhar depois nas cartas ali de Timóteo. E aí o apóstolo Paulo diz, mas não desiste de pregar a palavra, porque a palavra pregada, ela gera salvação no coração. Então ele está incentivando Timóteo a não esquecer do que é essencial. E aí ele diz, olha, a palavra, ela é inspirada por Deus, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. E a gente gosta de explicar os termos, né? E rapidamente eu quero explicar esse termo inspirada. Ele é um termo grego e ele significa sopro de Deus.
E não é qualquer sopro então, mas é aquilo que saiu de dentro do próprio Deus. E não sei se você lembra lá em Gênesis, a gente já percebe esse sopro de Deus na vida de quem? Do Adão. Ali diz que Deus soprou, que o sopro de Deus é o que dá vida para o Adão. E aqui a gente percebe que a palavra é viva, porque Deus sopra. E por que Ele sopra? Para quem Ele sopra? Ele sopra para os autores da palavra de Deus, para pessoas que tinham um relacionamento com Ele. Eram pessoas vivas, como eu e você, inseridas numa cultura totalmente diferente da nossa. Eram pessoas com personalidades diferentes. E Deus não excluiu a personalidade diferente dessas pessoas, mas Ele usou elas em toda a sua integralidade, do jeito que elas eram, para soprar a palavra que traz salvação. Deus usou essas palavras, essas pessoas como instrumentos de salvação para a nossa vida. Ali elas escreveram tudo que Deus ia orientando. Por isso a gente acaba também, num termo bem teológico, orientando, né, no ensino confirmatório, os adolescentes aprendem que a palavra de Deus ela é 100% humana e 100% divina. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. 100% humana, 100% divina. E a gente percebe nos escritos dos autores que, além deles escreverem sobre Deus, eles também experimentaram um relacionamento íntimo com esse Deus. Não era simplesmente palavras anotadas ali, não. E além de ser inspirada, essa palavra, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ensino é o fato da gente transmitir o conhecimento, a doutrina. O que é a doutrina? São as coisas importantes que nós não podemos negociar. São os valores de fé que nós não podemos negociar. É o centro da nossa fé. A repreensão, o que é a repreensão? Chamado ao arrependimento dos nossos pecados. Só percebe que precisa ser repreendido quem percebe que está errado. Senão também não se deixa ser repreendido. E ao mesmo tempo em que a palavra nos repreende, que ela nos chama ao arrependimento, ela também nos lembra que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. O que é a correção? Às vezes, só a repreensão não basta. A gente precisa corrigir. E eu vou dizer de novo, quem tem filho pequeno, ou até maior, né? Porque a gente sabe que filho grande também tem seus desafios. Então, a correção é aquele momento onde a repreensão não foi suficiente. E você precisa usar da correção para ajudar a pessoa a corrigir os erros dela. E também apontar o que é correto. Porque muitas vezes a gente é expert em repreender. Mas, na hora de apontar o que é certo, a gente perde o rebolado. A gente não consegue dizer, olha, vai por aqui ou vai por ali, que aí sim você vai fazer o que é correto. E educação na justiça. A Bíblia é útil para educação na justiça. Ou seja, a graça de Deus que nos justifica, que nos torna justos para produzir bons frutos
nos nossos relacionamentos. A graça de Deus nos habilita para atos de justiça. São 4 características úteis que o apóstolo Paulo está querendo que o Timóteo não esqueça. Timóteo, se tu está pregando a palavra, é porque ela é útil. E aí o texto ele não é só para o Timóteo, que tinha assim um ministério para pastorar aquela comunidade. Mas hoje, eu e você, a gente pode ler o versículo 17, né? Que todas essas características que a palavra de Deus tem, ela é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Apto e preparado para toda boa obra. Então nós não estamos ao léu por aqui nesse mundo. O nosso propósito é participar dessa boa obra que Cristo já completa em nós por meio da sua salvação na cruz. A pergunta é: nós estamos dispostos a nos submeter à direção que a palavra de Deus quer nos dar? Nós queremos ser aptos para essa boa obra? Você está disposto a ser direcionado por essa palavra de Deus, que te corrige, que te ensina, que te repreende e que te prepara para atos dignos de justiça, aqui nesse mundo onde Deus te colocou? O desafio de hoje, a partir da capacitação que o Espírito Santo dá para todos que creem em Cristo, tire um tempo, mas não um tempinho, tire um tempo de qualidade com o seu Deus. Crie momentos importantes com o Deus que te criou e que quer ser seu Pai e seu Salvador. Escolha um livro e comece. Comece pelos evangelhos, João, Mateus, ou Marcos e Lucas. João é um evangelho ótimo para você começar a sua leitura individual com esse Deus. E deixe Ele falar contigo. Ou leia as 3 cartas que João escreve, lá no finalzinho da Bíblia. Também são livros bons para você iniciar a sua leitura. Não dependa só do devocional que outras pessoas já foram inspiradas para escrever. Deixe Deus surpreender você com esses encontros que você faz para acontecer com Ele. Convide alguém para ler a Bíblia com você. Se você não quer fazer sozinho, faça isso acompanhado. E faça isso em espírito de oração, pedindo para que Deus mostre para você, que você entenda aquilo que a Bíblia está falando. E vá atrás. Hoje em dia, livros não faltam que nos ajudem a entender melhor. Várias vezes a gente já se dispõe, sempre se dispõe, olha, se alguém quer estudar a Bíblia junto, vem. E é uma alegria quando isso acontece, porque pouco isso acontece. Poucas pessoas querem serem discipuladas. E encerro com uma frase de um autor desconhecido, mas que chamou muito a minha atenção. Quanto mais eu ouvir a voz de Deus falar comigo, menos eu vou ouvir outras vozes. Quanto mais eu ouvir a voz de Deus falar comigo, menos eu vou ouvir outras vozes. Vamos orar. Obrigada, Senhor, porque Tua palavra ela é inspirada e ela é digna do reconhecimento da nossa parte, da fidelidade que ela tem. Ela não é simplesmente uma história que aconteceu anos atrás,
mas ela é a história da nossa vida. Ali na palavra de Deus, na tua palavra, nós encontramos tudo o que precisamos para viver aqui nessa terra e além dessa terra. Nosso pedido é: dê-nos a motivação correta para tirarmos um tempo a mais contigo e que nós possamos ouvir mais a tua voz falada na tua palavra e menos as vozes de outros lugares que quem sabe temos buscado. Que o teu Espírito Santo nos ajude nessa jornada de exercício da meditação da tua palavra. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz hoje e sempre. Assim vos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos na paz do nosso Senhor, servindo a Ele com alegria e com gratidão nos nossos corações e também nas nossas atitudes. Até mais.